Bom dia, eu vou falar um pouquinho sobre o Theodor Adorno. Seu período histórico é a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea foi desenvolvida a partir do final do século XVIII. Tem como marco a Revolução Francesa em 1789. A então filosofia pós-moderna é considerada por muitos pensadores como autônoma, porém ela foi incorporada na filosofia contemporânea, assim reunindo os pensadores. Cronologicamente, a filosofia contemporânea tem um período impreciso desde o século XVIII até os dias atuais. Além da Revolução Francesa, outros movimentos sociais também nasciam neste período. O feminismo avançava requisitando o direito ao voto, o socialismo e as ciências naturais também se desenvolviam. Nesse contexto, ainda estavam as transformações na sociedade, principalmente causada pelo êxodo rural e os conflitos entre a burguesia e o proletariado. O cenário, caracterizado por várias divergências, produziu um solo fértil para a criação de escolas filosóficas e para o surgimento de novas linhas de interesse e abordagem. Agora eu vou falar um pouquinho das características que merecem destaque da filosofia contemporânea. Pragmatismo, cientificismo, utilitarismo, racionalismo, existencialismo, pluralismo e subjetividade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a biografia. Ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, no dia 11 de setembro de 1903. Ele foi privilegiado por pertencer a uma família culta. Entre 1918 e 1919, ele foi aluno de Siegfried Klaukner e posteriormente frequentou o Kaiser. Ele teve aulas particulares de música com o compositor Bernard. Neste período, produziu dezenas de artigos sobre crítica e estética musical. Ele ingressou na Universidade de Frankfurt em 1920, onde estudou filosofia, musicologia, psicologia e sociologia, e ele se formou em 1924. Neste mesmo ano, ele e seus colegas fundaram o Instituto de Pesquisas Sociais, que mais tarde foi conhecido como Escola de Frankfurt. Em 1925, ele foi para Viena, na Austrália, com o intuito de estudar composição musical com Alban Berg. No ano de 1933, ele publicou sua tese sobre Kierkegaard. E no ano seguinte, ele foi obrigado a fugir do regime nazista por conta da sua ascendência judaica e seu alinhamento socialista. Ele foi convidado por seu amigo Max para lecionar na Universidade de Princeton e posteriormente foi indicado para auxiliar na direção do projeto de pesquisa sobre discriminação social na Universidade da Califórnia. No ano de 1953, ele voltou a residir em Frankfurt e se tornou diretor do Instituto para Pesquisa Social em 1955. E ele morreu no dia 6 de agosto de 1969 em Visp, na Suíça, devido a problemas no coração. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as suas principais obras. Dialética do Esclarecimento, de 1947, Filosofia da Nova Música, de 1949, Teoria Estética, de 1970, A Indústria Cultural, o Iluminismo como Mistificação das Massas, 1947, Crítica Cultural e Sociedade, 1949, Tempo Livre, de 1969, e Mínima Moralia, de 1944, 45, 46 e 47. Agora algumas de suas citações. Liberdade não é poder escolher entre preto e branco, mas sim abominar esse tipo de proposta de escolha. O homem é tão bem manipulado e ideologizado que até mesmo seu lazer se torna uma extensão do trabalho. A arte necessita da filosofia, que a interpreta para dizer o que ela não consegue dizer, conquanto só através da arte pode ser dito ou não ser dito. Normalidade significa morte. Agora, para finalizar, sobre o legado dele. Adorno se concentrou em provar as práticas sociais necessárias e abriu novas descobertas nas ciências sociais e na filosofia.
explicada de uma forma que se relaciona com os temas mais exigentes, atuais e ainda triviais relacionados com o desenvolvimento do conhecimento e do comportamento humano. Sua reflexão é atual e de grande valor para a continuidade da educação de decisões culturais valorizadas, pois as coisas escritas desde então raramente correspondem à ambição e originalidade. Outra notícia notória deixada em seu legado é o trabalho formativo em torno da memória pessoal, pois ao encapsular sua compreensão da teoria de Bergson, ele a entende como uma parte subjetiva do assunto e pode ajudar com a autonomia de fazer novas escolhas. É extremamente relevante quando um novo tipo de bárbaro é usado para explicar essa preocupação. As pessoas também sucumbiram às suas críticas ultrapassadas que não sucumbiram à da indústria cultural, por isso que a estética contida na arte é uma das várias formas de se livrar do caos. A afirmação de Adorno resume todas as preocupações de seu legado. Seus comentaristas acreditam que ele fez uma nova ordem absoluta que ele propôs, que Auschwitz não se repita. Permite concentrar-se para refletir seus pensamentos de uma forma que ele negou acreditar que ele estava concentrado no campo de concentração. Não só porque em sua extensa pesquisa não havia muitas expressões desse tipo de genocídio, mas todas essas são consideradas devido às rupturas históricas. Quanto ao valor ético da formação, pode não haver assertiva mais clara, objetiva e relevante na formação educacional. E a assertiva pode ter sido apontada recentemente como requisito norteador. Adorno é também um dos maiores críticos da degradação causada pelo capitalismo, em nome do poder da comercialização, da cultura e das relações sociais. Para Adorno, a psicologia precede a política. Seu foco não está nos aspectos econômicos do capitalismo, porque ele está muito interessado nas possíveis formações culturais. Vale ressaltar que ele acredita que a cultura tem uma missão superior e os intelectuais são os únicos que podem mudar a sociedade. Esse foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção.